falar de Manuelina é para nós, muitas vezes, a maior e a melhor maneira de expressar tudo que nós aprendemos até hoje sobre a questão de fé. Fé é um ato de todo dia, de todo instante, de todo momento na nossa existência. As pessoas acreditam que fé é acreditar. Não é bem isso. Fé é confiar. Se você é uma pessoa que consegue caminhar, é porque você tem fé, levanta, dá os primeiros passos e caminha. Fé é muito simples. Talvez, por ser tão simples, é desprezada ou não reconhecida como um ato natural de qualquer ser humano. Nesse momento, quando a gente fala em fé, lembramos e temos que deixar também claro que é impossível não lembrar ou não falar sobre religiosidade. A religiosidade traz para nós, principalmente, povos que vieram da região da Europa, como o Brasil foi colonizado, falar de cristianismo. E cristianismo remete a Cristo. Então Jesus, naquela época, tinha consigo uma energia que sobrepunha os nossos entendimentos, pesquisas ou estudos. Quando eu remonto a história de Jesus, não que eu queira fazer uma comparação para chegar a Manuelina, mas eu quero mostrar no registro da história, da religiosidade, da crença e da fé, o processo de energia diferenciado que as pessoas vêm e têm aqui junto de nós. As energias boas atraem aqueles que estão na mesma sintonia. Grandes multidões procuraram Jesus, ou seja, ele era um imã que atraía para si as pequenas fagulhas metálicas que consistiam em ser capturadas por aquela vibração. Mas nós vamos remontar essa história para chegarmos a uma energia diferenciada que habitou no nosso meio, aqui na nossa comunidade, chamada Manuelina Maria de Jesus, mais conhecida tradicionalmente por Manuelina dos Coqueiros, uma jovem cabocla, que veio a este mundo com uma potencialidade de energia capaz de atrair multidões, até hoje não mensuráveis, numa década de 30, quando os recursos parcos de condução levaram aquele pequeno lugarejo, num rincão das nossas regiões, aquela pequena região, aquele pequeno lugarejo, atraiu do Brasil inteiro todas as energias que ela emanava, multidões que chegavam sem fim para ter contato com aquela vibração. Quando eu iniciei falando sobre Jesus, eu quis apenas dizer que essas vibrações e essas energias são passíveis de todos os seres humanos. Não estou comparando Manuelina a Jesus, mas foi tida como um título de santa, ou seja, aproximava-se muito das mesmas vibrações que aquele mestre um dia deixou na comunidade terrestre. E nós tivemos a oportunidade, o privilégio de experimentar na região esta mesma vibração. A minha interseção com a história da nossa querida Santa Manuelina começou quando eu me inteirava com os meus parentes. O meu saudoso avô Valdemar Gomes tinha carro de praça na época. O meu tio Zezinho Freitas também tinha carro de praça que levavam as pessoas até a casinha da Santa Manuelina, né, lá na região de Coqueiros. Então eu gosto muito de Entre Rios, gosto muito de histórias, e conversando com eles,
aos poucos, né, paulatinamente, eu fui levantando toda a história da Santa Manuelina. Eu não sou de Entre Rios de Minas, mas eu moro aqui há 35 anos. Faz 35 anos que eu moro aqui. E desde que eu vim morar aqui, vez ou outra, eu via falar sobre Manuelina dos Coqueiros. Mas aquilo nunca me despertou tanto Manuelina dos Coqueiros, que um ou outro Manuelina dos Coqueiros. E de um momento a outro, uma época aí, sou um dos fundadores da APAI de Entre Rios, e nisso foi feito um teatro sobre a vida de Manuelina dos Coqueiros, que foi apresentado aqui no colégio, aqui na época, em que com o objetivo de angariar uns fundos para a APAI. Eu fiz o DOT lá no Palácio das Artes, que é Desenvolvimento e Organização do Trabalho Intelectual, e isso acentuava, isso empolava a minha ideia, o meu gosto pelo teatro. Então me veio à cabeça de fazer um teatro em homenagem a esta Manuelina dos Coqueiros, né? Então fiz uma verdadeira dissecação da sua história e acabei por elaborar esse teatro em 2001, mais precisamente no dia 12 de outubro de 2001. E aquilo ali me atraiu um pouco a história dessa pessoa, né, da Manuelina Maria de Jesus, que era conhecida aqui como Santa Manuelina dos Coqueiros. E de uns tempos para cá, que me revivou, que eu comecei a descobrir que essa Manuelina Maria de Jesus, né, nascida aqui em Entre Rios de Minas em 1911, coincidência, não, me veio também, eu comecei a ver na internet, um vídeo sobre a vida dela na época, um vídeo da época, com algumas fotos da época, de 1931, da época dela aqui. E aquilo me interessou mais ainda, né? Descobrir a vida dela. É onde fui procurar alguns dados e aí descobri que Manuelina Maria de Jesus era filha de um casal pobre, né? Um sitiante da fazenda da Retiro Velho, era um chamado dono lá, o Coronel Tinoco, ele era o dono da fazenda, e eles trabalhavam lá para eles. E de uma hora para outra, essa pessoa, Manuelina, ela adoeceu. Uma tosse muito grande e a cada dia piorava, virando praticamente um esqueleto humano. O pai, preocupado com isso, vai a Entre Rios de Minas e chama o doutor José Cunha e o padre Rodolfo Pena para olhar pela Manuelina. Dr. José Cunha diagnostica tuberculose em último grau. E o padre Rodolfo Pena, então, faz a extrema-unção. E na família visitar para saber notícias, ia lá todo dia, cada dia ela piorando. E de uma hora para outra ela começou a melhorar, né? Sem medicamento, sem nada. E numa daquelas noites lá, ela começava a cantar músicas angelicais, música que ela era muito católica, e a mãe não sabia onde ela tirava aquelas músicas, ela perguntava, ela falava que recebia uns anjos que estavam anunciando para ela aquelas músicas, ela estava aprendendo aquelas músicas. E na manhã seguinte ela amanheceu a cozinha da mãe, a mãe achou ruim com ela, você está doente, que você fica lá no quarto, não, eu já sarei. Neste dia, a mãe de Manuelina estava com a tosse muito alta. Manuelina benze um copo d'água e oferta à mãe. A mãe, não acreditando, não aceita. Mas neste dia estava na casa dela Maria Etelvina da Conceição Bem-vinda, uma mulher que tinha ficado paralítica da mão e a unha tinha entrado dentro da carne. Ela apelava para tudo. Então disse a Manuelina: sua mãe não acredita, mas eu acredito. Dê-me a água. Essa mulher não tomar água, a mão dela foi melhorando. E aquilo ali ela começou a divulgar, chegou na vizinhança, falou que pareceu boa lá com a mão, e aqui começou a se espalhar. Então aí nessa história aí, eu falei assim, eu realmente é uma pessoa que
fez muita coisa para a nossa região. E eu tenho Manuelino dos Coqueiros como talvez a pessoa mais importante, não só de Entre Rios, mas da região toda, né? Porque nisso ela fazer isso aí, começou a vir pessoas à procura, né, dela para fazer milagres, e ela realmente tem manifestações de milagres, né? Bom, eu era criança, tinha mais ou menos entre 7 e 8 anos, não tenho certeza, e eu tinha uma dor de garganta constante. Então meu pai me levou com minha mãe, me levaram a Belo Horizonte e fomos consultar com o médico de garganta. E esse médico falou que eu teria que ser operado. E nós voltamos. Quando estava chegando na fazenda, nós passamos na estrada perto de onde Manuelino. Aí a minha mãe pediu meu pai para passar lá na Manuelino. Eu fui junto, chegou lá, meu pai entrou, porque tinha muita gente, muito carro, muita gente a cavalo, do lado de fora conversando, um barulhão assim, aborrecedor. Foi lá dentro da casinha, uma casinha simples, e conversou, então ela me chamou, mandou alguém lá fora me buscar com a minha mãe. Aí ela chegou perto de mim e perguntou, você sente dor assim? E fez uns sinais com a mão dela, aqui. Eu falei, não, é um ardor constante. Ela falou, então espera aí. E saiu e voltou com meio copo d'água. E mandou tomar. Botou a mão na minha cabeça e mandou tomar o meio copo d'água. Eu tomei, ela falou, pode ir que você vai ficar bom. E fomos embora para casa. Eu já cheguei em casa já aliviado. Não estava doendo mais, a coisa, a garganta ardendo, doendo. E não cheguei a tomar os remédios que o médico lá de Belo Horizonte, o irmão da minha mãe, falou que usasse, que poderia ajudar. E não tive mais problema com a garganta. Quando nós começamos o trabalho, veio uma dona, ela é viva, tem 82 anos, hoje deve estar com 84 já, chama também Manuelina, por causa da Manuelina Maria de Jesus, né? Uma pessoa descobriu a história, ela veio porque na época ela não tinha como ter o parto, né? Tem médico até em Belo Horizonte e todos recomendaram que ela fizesse aborto, porque no parto normal ela iria sangrar muito, porque ela tinha muitas Marias e iria morrer. Então o marido dela era barbeiro, chegou um viajante lendo o jornal, não leu o jornal, o irmão cortando o cabelo, viu a história de Manuelino que estava fazendo milagres aqui. Aí pediu o jornal emprestado e levou para ela, para essa dona. Aí a dona, para a mulher dele, né? A mulher dele cismou, não, você tem que me levar lá, você tem que me levar. E ele não tinha dinheiro para trazer. Então eles arrumaram lá um jeito lá, um caminhão, ela conta a história, né? Como é que foi, juntou mais gente para ajudar a pagar a viagem, veio. E ela veio aqui, na Manuelina na época, para receber a bênção da Manuelina. Ela já saiu andando lá para um lugar lá, até que eles arrumavam as barracas, eles vinham, armavam barracas e ali acampavam, né, até sair no outro dia. Enquanto estavam armando isso lá para ficar, a dona sumiu, eles começaram a procurar, ela já estava lá na beira do rio, onde passa um riachozinho lá na casa dela, estava lá apanhando a venca. E falou que estava. E o marido dela perguntou para ela, não, estou boa. E ela voltou para casa e nasceu de parto normal. E essa dona é viva até hoje. A origem dessa. Quer dizer, é um milagre vivo dela, de 84 anos. E ela se sente, tanto que ela se chama Manuelina. Minha filha tinha 8 anos de idade, teve um acidente aqui no Colônia. E foi um acidente muito feio, foi muito rápido. E quando eu cheguei, deu aquele estalo, o rapaz vinha correndo muito e bateu em 2 moirões e jogou ela para dentro do terreno da gente. Quando deu aquele estalo, quando eu fui lá ver, era minha filha, toda arrebentada lá. Aí eu paralisei. Eu não chorava, eu não gritava, eu não andava.
Eu só pedi Santa Manuelina que dê minha filha de volta. Foi embora para Belo Horizonte. Ela ficou lá, foi 31 de agosto de 2008. Os médicos falavam assim para mim, falavam para um com o outro, como estavam vocês aqui, 4, 5 irmãos, falavam assim, nossa, essa criança que chegou de Entre Rios, dia 31 de agosto, é por morta, ela teve parada cardíaca 2 vezes, né? É essa criança, nossa, mas está acontecendo alguma coisa. Aí eu respondi caladinho no meu coração, ô Jesus, obrigado, é Santa Manuelina dos Coqueiros que sarou minha filha. A gente sente, quem visitar o lugar onde ela nasceu, aqui no Retiro Velho, né, fica a 12 quilômetros de Entre Rios de Minas. Lá é um lugar simples, uma casa simples, mas a energia que a gente colhe ali, só de ficar lá sozinho, pode chegar lá e sentar lá e ficar lá sozinho, a energia que a gente colhe ali é impressionante, é inexplicável, né? Nós estamos para decidirmos o que nós vamos fazer aqui a respeito, né? Eu disse a eles o seguinte, eu não queria que aqui fosse feito para exploração comercial, porque eu queria que fosse uma coisa assim de Deus, que fosse um lugar de oração para as pessoas. Então a exploração comercial, evidentemente ninguém pode ver seu comércio, mas aqui seria uma coisa de Deus, uma coisa para a alma. Eu queria que isso fosse um lugar que as pessoas viessem e sentissem bem. Esse que era o objetivo. Realmente, acho que a importância da Manuelina na época, ela foi tão importante que eles né, ela foi divulgada pela maior revista da época, que é a revista À Noite. É como se fosse hoje uma Veja, um jornal do Brasil, o jornal mais importante da época era esse, À Noite. E ela foi amplamente divulgada e, inclusive, né, tem esse vídeo dela, esse vídeo mudo, todo mundo pode pesquisar aí na internet, e aquilo ali me atraiu demais também, aquele vídeo. Tá? A gente vê naquilo ali a quantidade de gente que tinha e comprova realmente, né, com vídeo e com foto, e tem um vídeo que comprova os milagres que ela fazia e a fé que as pessoas tinham, tanto que tinha, a quantidade de gente que a gente vê ali, né, que vinha para aquilo. Então o vídeo para mim é uma comprovação. Quando eu cheguei à cidade de Entre Rios de Minas, um dos nomes que muito ouvi falar era a respeito da Manuelina dos Coqueiros. E falar no nome dela é também falar na sua história de santidade, fama de santidade. Para muitos, a Manuelina é santa e pedem graças a ela. E hoje a gente pode dizer assim, que o desejo de muitas pessoas é que a Manuelina chegue à honra dos altares. E nós podemos dizer com alegria, graça pedida, graça alcançada. A Arquidiocese de Belo Horizonte iniciou o processo de canonização da Virgem Manuelina dos Coqueiros. Isso é bom para todos nós, para a cidade de Entre Rios de Minas, para a cidade de Crucilândia, para a igreja como um todo, para a história da Manuelina. Reconhecer a sua santidade é reconhecer que uma jovem passou no meio de nós fazendo bem, assim como Jesus Cristo. E para esse processo de canonização, nós vamos contar com você, com a sua ajuda, com a sua oração. Salve a Virgem Manuelina dos Coqueiros. Santa Manuelina, Santa Manuelina, Santa Manuelina, rogai por nós.